O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual o Felipe mostrará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio e também fará um giro pela Ásia. Bem, pessoal, nesse giro asiático, né, a gente vai fazer um giro pelo Oriente Médio e pela Ásia, né? O Oriente Médio, né, tecnicamente é parte da Ásia, mas a gente sempre costuma tratar como um bloco separado. Enfim, a gente vai começar pelo Irã. E antes da gente começar, né, o bloco propriamente dito, é importante deixar claro que aqui eu vou tratar de questões de violência de gênero, de violência contra a mulher, inclusive violência física. Isso pode ser um gatilho para muitas ouvintes. Caso vocês prefiram pular esse bloco, pular esse trecho, lá no site do Xadrez Herbal tem a minutagem dos blocos, inclusive, tá? Eu vou me ater às notícias para deixar, assim, tudo o mais breve possível, mas é bom fazer esse alerta, né? Nos protestos que estão correndo há uma semana no Irã, infelizmente, devido à violência e brutalidade que começou no último dia 16 de setembro. Foi o dia em que foi declarada morta uma mulher iraniana de origem curda, de 22 anos, que havia sido detida no dia 14 de setembro, chamada Mahsa Amini. Tá? Ela foi detida pela patrulha de orientação, né, que é a polícia de costumes, a polícia da moralidade, né, a polícia religiosa da República Islâmica do Irã, que foi estabelecida no início do século, e que tem a missão, basicamente, de reprimir as pessoas baseado em questões morais. E quando a gente fala em pessoas baseado em questões morais, é especialmente em relação a mulheres e suas vestimentas. Tá? Então, no caso, a Mahsa Amini, ela foi presa porque ela estaria usando o seu hijab de maneira inadequada. Tá? Vamos lembrar que nós temos, né, diversos tipos de véus para mulheres no Islã. Tá? No caso, o hijab é aquele que cobre os cabelos e os ombros, tá? Deixa o rosto todo de fora, né? E, no caso, a polícia moral, a polícia de costumes iraniana, ela costuma priorizar ou orientar, né, o uso do chador, que é um mais tipicamente persa, tá? E que ele deixa também o rosto para fora, mas ele cobre boa parte do corpo. Tá? Eles prenderam a Mahsa Amini supostamente por estar utilizando, né, o véu de maneira inapropriada. E 2 dias depois ela faleceu, 2 dias depois de estar sob custódia do Estado. Tá? Ela morreu no hospital, num estado de coma, com diversos hematomas pelo seu corpo e no seu rosto, indicando, muito provavelmente, que ela sofreu violência, que ela foi espancada, e ela faleceu no dia 16 de setembro, depois de ter sofrido agressões, de ter sofrido violência, muito provavelmente devido a pancadas na cabeça, golpes na cabeça. Tá? O governo iraniano, por sua vez, nega que ela tenha sofrido agressões, nega que ela tenha sofrido violência, e no dia 19 de setembro, tá, disse que ela muito provavelmente faleceu por ter alguma doença congênita, tá? Algum problema de saúde que é pré-existente, o que foi negado pela família dela e o que é negado por todas as evidências, incluindo fotografias, tá? Que foram tiradas dela.
tá bom? Então é importante deixar claro que o Estado negou, tá? Mas é uma negativa bastante fajuta, tá bom? Ela foi detida na cidade natal dela de Saqqez, que fica no Kurdistão iraniano. Tá? Lembrando, os curdos são hoje, né, a população, o grupo nacional, o maior grupo nacional que não tem o seu próprio Estado. A maior parte dos curdos está no Iraque, porém nós temos muitos curdos no Irã, muitos curdos na Síria, né, muitos curdos na Turquia. Então, nós temos sim muitos curdos dentro do Irã, tanto que é o nome, né, nós temos a província do Kurdistão iraniano, e ela é de origem curda. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que eu vi poucas questões, poucas abordagens sobre isso no Brasil, é que o nome Mahsa, né, M-A-H-S-A, é a romanização de um nome persa, de um nome iraniano. O nome familiar dela é Gina Amini, que é um nome de origem curda. Então, que foi a família, né, adotou outro nome, né, além do nome de origem curda. Então, além da violência contra a mulher, que existiu e que é o principal tom dos protestos, como a gente vai ver, é possível também que a morte dela esteja dentro de uma dinâmica de grupo nacional, tá? De uma instituição policial repressora e ela sendo de uma minoria dentro do Irã. Vou deixar muito claro, isso não significa negar a violência de gênero, o aspecto da violência de gênero que existe na morte dela e em toda essa repressão de uma polícia de costumes. Mas colocar que também existe o elemento nacional, o elemento da nacionalidade, da origem curda dela, tá? Então ela faleceu no dia 16 de setembro e durante o funeral dela nós tivemos diversos protestos, especialmente em outras cidades do Kurdistão iraniano, como a cidade natal dela, de Saqqez, que eu mencionei, Sanandaj, Bané e Bijar. Nós tivemos a expansão desses protestos, que são especialmente capitaneados por mulheres. Mulheres estão desafiando justamente a polícia de costumes, né, tirando o seu hijab. Algumas mulheres, vocês podem ter visto as imagens, né, cortaram os seus cabelos em público, tá? Não apenas exibiram os seus cabelos, mas também cortaram os seus cabelos em público. Os protestos se intensificaram a partir do dia 19, tá? A partir do dia 18, na verdade. Os protestos começaram no dia 16, eles começaram a crescer, e a partir do dia 18 eles se tornaram muito fortes e eles já estavam extrapolando o Kurdistão iraniano. A partir do dia 18, nós tivemos um grande protesto na capital Teherã, tá? Dentre os gritos do protesto estavam morte ao ditador e morte a Khamenei. Uma das questões dos protestos, né, melhor dizendo, e que tem sido um dos gritos da manifestação, que, repito, as manifestações estão sendo capitaneadas especialmente por mulheres, é o protesto contra a obrigatoriedade do uso do hijab. E isso daqui eu acho também interessante citar. Por quê? Porque se a gente voltar para a Revolução Iraniana, lá em 1979, nós tivemos imagens, né, e a gente tem Fronteiras Invisíveis do Futebol aqui sobre Pérsia e Irã, né, a gente já falou bastante sobre o assunto,
E eu estou citando isso porque são imagens que às vezes são colocadas, né, fora do seu devido contexto ou apenas usadas ali de uma forma às vezes até orientalista, né? Nós vamos ver imagens em 1979 de mulheres completamente cobertas apoiando a Revolução Iraniana contra o Shah, né, contra o governo do Shah. E hoje, né, hoje eu digo atualmente, nós também temos manifestações, temos contra-manifestações, né, apoiando o governo iraniano e, inclusive, manifestações pedindo, por exemplo, pela execução das pessoas que lideram os protestos. Tá? Eu já vou entrar um pouco nisso. E algumas dessas pessoas são mulheres que estão cobertas. Então, é diferente, é importante deixar muito claro que uma coisa é uma pessoa seguir os preceitos da sua religião, qualquer que ela seja, porque ela assim deseja. Outra coisa é você ter um aparato do Estado que use da violência, inclusive matando uma mulher, para impor determinadas questões de comportamento. Tá? Então, um dos motes dos protestos é o uso obrigatório, tá, do hijab. E o fato de que existe um aparato de Estado feito para reprimir pessoas baseado nisso. Reprimir mulheres e com a morte de uma morte violentíssima. E óbvio que esse não é apenas o caso do Irã. Essa é outra coisa. Mas isso acontece no Irã, mas também acontece em outros lugares. Sim, e também está errado quando acontece, por exemplo, na Arábia Saudita, ou seja, no país que for. Tá? Né? E isso não justifica, não muda nada. Tá? A partir do dia 18, como mencionei, os protestos se intensificaram nas grandes cidades iranianas, como a capital Teherã. A partir do dia 19, o governo iraniano restringiu a internet, tá? Começou a restringir a internet, primeiro no Kurdistão iraniano. Depois, a partir do dia 21, né, cortou WhatsApp, Instagram e outras redes sociais pelo país inteiro. Tá? Também no dia 22, o presidente Ebrahim Raisi, que vamos lembrar, foi eleito como representante dos setores mais conservadores do Irã, e ele disse que é necessário investigar as condições que levaram à morte da Mahsa Amini. Tá? É necessário uma investigação clara e concisa, segundo ele. Tá? Ao mesmo tempo em que ele também disse de Nova York, tá? Lembrando que ele estava em Nova York por conta da Assembleia Geral da ONU, que existe liberdade de expressão no Irã, mas atos de caos são inaceitáveis. Devemos diferenciar manifestações de vandalismo. Todos os dias em diferentes países, incluindo os Estados Unidos, vemos homens e mulheres morrendo em confrontos policiais, tá? E, posteriormente, tá? Isso no dia 22, eu mencionei as manifestações anti-manifestações, manifestações pró-governo, dizendo que as pessoas que estão se manifestando contra o governo iraniano são agentes de Israel e dos Estados Unidos, tá? E que essas pessoas deveriam ser, inclusive, executadas. Então, nesse sentido, nesse trecho, eu gostaria de comentar uma coisa, que é algo parecido com o que a gente falou quando dos protestos no Cazaquistão, no início do ano, tá? Que é o seguinte, o Irã, e a gente sempre busca destacar isso aqui no programa, é um país importantíssimo, tá? Não só pela sua história, não só pela sua riqueza cultural, mas também pela sua economia, pelo seu tamanho demográfico, pela posição geográfica em que ocupa, né? O Planalto iraniano ali domina a passagem da Ásia para o Oriente Médio. Então o Irã, ele é uma potência regional que dialoga com a Ásia Central, que dialoga com as questões do Mar Cáspio, a busca por hidrocarbonetos, com o Cáucaso, um ator importante no Golfo Pérsico, um ator importante no coração do Oriente Médio.
Enfim, o Irã não é uma coisa exótica, perdida no espaço-tempo, distante, né? Não importa, alguma coisa assim. Não, o Irã é um país importantíssimo, tá? É uma potência regional, é uma economia grande, é uma população grande. Quando nós tivemos o acordo nuclear, né, o então presidente iraniano fez aquele tour pela Europa, assinando vários contratos poupudos com as empresas europeias loucas de vontade de vender os seus produtos para a população iraniana. Então, o Irã, sendo essa potência regional que é, sendo um país que hoje é visto cada vez mais como um aliado russo, um potencial destino de investimentos chineses, é hoje o principal antagonista de Israel, né? O Irã fala abertamente, né? A Guarda Revolucionária especialmente fala abertamente em destruir Israel, é um ator importante nos países vizinhos, como o Iraque, é um ator importante no Cáucaso, sendo o principal aliado regional da Armênia. Então, por tudo isso, é óbvio que o Irã ele vai despertar atenções estrangeiras. Isso quer dizer, então, que os protestos, que as pessoas que estão manifestando, que as mulheres que estão manifestando e colocando suas vidas em risco, a gente já vai chegar nesse número de mortos, tá? São apenas fantoches na mão dos Estados Unidos, de Israel, do Ocidente, de quem for. Não. A existência de interesses externos não anula as dinâmicas internas e a agência das populações desses países. Então, você tinha países interessados que os protestos no Cazaquistão ganhassem força? Sem dúvida. Isso anulava a legitimidade da pauta dos cazaques? Não. Mesma coisa no Irã. Então eu estou falando isso por quê? Porque tem muita gente que tem se contido em comentar e principalmente em condenar o que está acontecendo no Irã, pensando na lógica apenas de que não, uma intervenção dos Estados Unidos, isso atende o interesse dos Estados Unidos, né? Uma jornalista iraniana exilada em Nova York tem sido uma das principais incentivadoras, né, dos protestos, ela tem conduzido ali grupos nas redes sociais para articular as manifestações, por exemplo. Então, você ter protestos contra o atual governo iraniano é de interesse dos Estados Unidos? É. Isso anula a violência que uma mulher assassinada sofreu e o protesto de centenas de milhares de pessoas contra esse governo iraniano? Não anula. É isso que é preciso colocar em mente, tá? Assim, você sempre vai ter interesses externos ligados a qualquer país, tá? Então tem o interesse dos Estados Unidos, de Israel, da Rússia, da China, da Turquia, da Arábia Saudita, de quem for. Sempre vai ter. Mas isso não anula as questões internas, dinâmicas internas e o poder de agência das populações. Tá? É como querer resumir, por exemplo, reduzir, melhor dizendo, a Revolução Iraniana a um ato anti-Estados Unidos, né? Como se ela também não fosse motivada por diversos aspectos internos ao Irã. Né? Então, eu gostaria queria destacar isso, porque isso vai ser parte da retórica. É importante, sim, de manter olho nisso, né? Então, por exemplo, o Elon Musk, né, já disse que vai disponibilizar a rede de satélites Starlink para que os iranianos tenham internet. Né? Óbvio que ele fez isso com apoio do governo dos Estados Unidos. Né? Inclusive, isso foi anunciado parcialmente pelo secretário de Estado Antony Blinken. Então, é importante deixar claro que existem sim interesses externos, mas que isso não anula as dinâmicas internas. E não anula o fato de que, nessas manifestações, nós já temos, pelo menos, tá, números oficiais de 56 pessoas mortas, muitas delas mulheres, centenas de pessoas feridas e mais de 1.000 pessoas detidas. Tá? E dentre as pessoas mortas, estamos pessoas que morreram por espancamento, pessoas que morreram em consequência de bombas de gás lacrimogênio ou de armas menos letais, e também pessoas que morreram com disparos diretos de armas de fogo usando munição de verdade. Tá? O que
não é uma situação razoável de você usar contra uma manifestação, em qualquer lugar que seja. Tá? Então, o contexto iraniano, ele é bastante particular. Tá? A Revolução Iraniana, por exemplo, de 1979, ela unia diversos atores. Né? Ela unia desde da esquerda iraniana pró-União Soviética até movimentos religiosos tradicionalistas iranianos, que foram os que, inclusive, depois, internamente, triunfaram. Tá? Contra uma monarquia que era vista como corrupta e que não atendia os interesses da população iraniana. Tá? E aqui o corrupta é tanto no sentido financeiro, tanto no sentido econômico, quanto no sentido moral, quanto no sentido ético. Então não vai ter uma explicação simplista para explicar a situação no Irã. Tá? Então é importante. Então, mais uma vez, eu sei que eu estou sendo repetitivo. Não se pode deixar de considerar a dinâmica interna do Irã, assim como não se pode deixar de considerar a dinâmica dos interesses das relações externas do Irã. Tá? E, principalmente, não se pode e não se deve ignorar a forte questão de violência de gênero que ocorre nesse momento no Irã. E que essa instituição, a Polícia de Costumes, ela tem como principal alvo as mulheres iranianas. Pode não ser o seu único alvo, mas é o seu principal alvo. Tá? Então, os protestos, é importante colocar, continuam. Tá? Estamos gravando esse programa no dia 26 de setembro. Tá? Os protestos continuam. As autoridades iranianas continuam mantendo a ideia de que os protestos serão reprimidos, né, de que os protestos serão sufocados. Tivemos também vários protestos dentro da diáspora iraniana apoiando as manifestações, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos. São dois países que nós temos grandes comunidades iranianas. Também tivemos manifestações na Turquia, manifestações na Noruega, né? Na Noruega nós temos uma grande comunidade iraniana, tá? Junto com tudo isso, tá? Então, ao mesmo tempo, então, e outra coisa, que antes da gente mudar, como eu disse, não é importante evitar explicações simplórias para o que acontece no Irã. E ao mesmo tempo, os protestos, você vai ter diferentes pessoas nessas manifestações. A pauta que une eles é contra a polícia de costumes e a obrigatoriedade do uso do hijab. Você vai ter gente dentro dos protestos que vai querer o fim da República Islâmica do Irã? Pode ter. Inclusive nas imagens, por exemplo, no Canadá, tinha muitas bandeiras do período monárquico do Irã. Né? Você vai ter gente... Você tem gritos, por exemplo, de morte ao Khamenei? Tem. Mas isso também não quer dizer que todas as manifestações, todos os manifestantes são homogêneos. E, novamente, vamos lembrar da questão nacional. As manifestações no Kurdistão vão ter um caráter diferente das manifestações em Teherã, tá? Inclusive, sobre a questão curda, né, em outubro de 2019, no podcast 207, a gente recebeu a Florência Guarchi, né, para falar um pouco sobre a questão do Kurdistão. A gente falou muito mais da Síria naquele contexto, né, mas a gente fala dos curdos num geral. Como eu ia dizendo, junto com todas essas questões, né, dos protestos, do assassinato da Mahsa Amini na mão da polícia, nós tivemos uma rara aparição pública do Khamenei, que é o supremo líder do Irã. Muitas vezes as pessoas falam supremo líder como sinônimo de ayatolá. Não, ayatolá é um título religioso, ele é o supremo líder. Ele também é um ayatolá, mas existem vários ayatolás. Supremo líder do Irã só tem um. E ele fez uma aparição pública nesse contexto dos protestos, justamente, depois de diversos boatos, diversos rumores, né, de que ele teria ficado doente, de que ele estaria com problemas de saúde, ele que tem 83 anos de idade. E, para a gente fechar o Irã, a famosa jornalista, né, justamente de origem iraniana, né, britânica-iraniana, Christiane Amanpour, da CNN,
ela disse que não realizaria uma entrevista com o presidente do Irã em Nova York, já que, segundo ela foi avisada em cima da hora que ela teria que usar um véu, né, para entrevistar o Ebrahim Raisi. Ela disse que isso não havia sido combinado previamente, que avisaram ela com 40 minutos de atraso, tá? E que ela não, que nenhum outro presidente iraniano já havia exigido que ela usasse o véu em entrevistas prévias, então ela educadamente recusou, tá? E também ela colocou que justamente os tweets dela são do dia 22 de setembro, tá? Para quem quiser ler, né? Os tweets dela abrem justamente em que os protestos estão se espalhando pelo Irã e mulheres estão queimando seus hijabs depois da morte de Mahsa Amini, depois da sua prisão pela polícia da moralidade, né? Grupos de direitos humanos, aí ela começa o fio, então assim, também tem o contexto da solidariedade às manifestações, né? Então fica o registro também desse episódio. Para a gente terminar o nosso giro, né? Então vamos ver o que vai acontecer no Irã nas próximas semanas. Podem ser manifestações que acabem sendo dissipadas, podem ser que nós temos algumas concessões aos manifestantes, pode ser que a justificativa, né, de que são operações externas, né, de que sendo de interesse externo, aumentem a repressão. Infelizmente, tá? Infelizmente, isso é muito provavelmente o que vai acabar acontecendo, né? A justificativa de que são atores externos, né? Justificar uma repressão. Lembrando que no Irã nós temos um elemento muito complicado que é a guarda revolucionária da revolução. Por que eu digo complicada? Eu já disse que ela é um Estado dentro do Estado. Então, não se trataria simplesmente de trocar um governo pelo outro. Ela luta pela sua própria sobrevivência. Ela é uma organização que vai lutar pela sua própria sobrevivência. Então, muito provavelmente é o que vai acabar acontecendo. Do Irã, nós vamos para a costa do Líbano, onde, infelizmente, um navio carregando pessoas que buscavam refúgio e asilo na Europa, no Mediterrâneo, afundou, deixando pelo menos 94 pessoas mortas, tá? Muitos deles libaneses e também sírios e palestinos. Tá? O governo israelense anunciou no último dia 23 que vai vender sistemas antiaéreos modernos para os Emirados Árabes Unidos, tá? O sistema Spider com Y, que pode atingir inclusive pequenos drones, muito provavelmente pensando justamente numa tensão com o Irã. Na Palestina, mais precisamente em Gaza, um fazendeiro, um agricultor palestino chamado Salman al-Nabahri, ele descobriu na sua propriedade, né, ele que cultiva oliveiras, um mosaico bizantino do século VII. Tá? E junto com autoridades arqueológicas francesas, né, estão agora terminando de escavar e adotarão medidas para preservar o mosaico bizantino, que está assim, nas fotos ele está muitíssimo preservado, parece que ele está congelado no tempo, uma descoberta magnífica. Vamos para o Cazaquistão, onde o presidente Kassim Tokayev anunciou que teremos eleições presidenciais antecipadas no próximo dia 20 de novembro, tá? Isso após as reformas constitucionais, né, que foram aprovadas por referendos. Inclusive, pelas reformas constitucionais, o mandato do presidente foi diminuído de 7 anos para 5. Essa semana, também, na última semana, melhor dizendo, né, tivemos ainda alguns confrontos entre tropas kirguises e tropas tadiques na fronteira entre os dois países. O número de mortos total passou dos 100, infelizmente. A gente falou um pouco mais sobre esse assunto no programa passado. No Paquistão, o ministro das Finanças, o Miftah Ismail, anunciou que vai renunciar. Tá? O Paquistão, que já vivia uma crise econômica antes das enchentes, né? Agora, pós-enchentes, vive uma situação catastrófica, e ele era, né, o 5º ministro das Finanças paquistanês em 4 anos. Tá? No Camboja, o último líder, né,
a última figura que teve um papel importante de liderança no Khmer Vermelho, o Khieu Samphan, ele perdeu sua apelação contra a condenação por genocídio, tá, no Tribunal de Crimes de Guerra, ele que tem 91 anos de idade, então ele vai continuar preso, tá, por sua prisão por genocídio. Na Península da Coreia, a Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curta distância no último domingo, dia 25, né? Ainda era sábado aqui no Brasil, em direção ao Mar do Japão. Esse lançamento que é feito pouco tempo depois da chegada do USS Ronald Reagan, um porta-aviões nuclear que chegou à Coreia do Sul no último dia 23 para exercícios navais, e também na véspera da chegada da Kamala Harris, né, a vice-presidente dos Estados Unidos, à Península Coreana, tá? Ela que vai visitar a Coreia do Sul essa semana, né? Ela vai fazer um pequeno tour asiático, na verdade. E finalmente, no Japão, cerca de 2 milhões de pessoas tiveram que ser abrigadas por conta do tufão Nanmadol, tá? Que atingiu o país na semana passada, especialmente na região de Kyushu. O governo japonês também anunciou que a partir do dia 11 de outubro vai retirar todas as últimas restrições contra a Covid impostas a turistas estrangeiros. E também no último dia 22 de setembro, o governo japonês teve que interferir, né, teve na sua política cambial, teve que dar um gás aí no ien pela primeira vez desde 1998, já que a moeda japonesa chegou ao seu menor valor em 24 anos. Tá? Então o governo japonês teve aí que interferir e valorizar a sua moeda na economia, embora o ien ele seja, né, sempre desvalorizado, né, tanto que os preços no Japão sempre tem muitas casas, você já deve ter visto, tem vários ouvintes nossos que são interessados por cultura japonesa, vários que residem no Japão, né, inclusive. Então, o ien ele não é uma daquelas moedas, é que um ien vale $1, por exemplo, né? Então, você tem ali mais ou menos 150 ienes, né, que valem $1. Então, porque é uma economia exportadora, mas isso é outro assunto. O fato é que o ien chegou ao seu menor valor em 24 anos e aí o governo teve que interferir.